Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que a gente vai ver agora é o descritor que fala sobre medida da área de regiões planas. A gente vai perceber que na nossa preparação para as escolas técnicas, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer a sistemática para determinar a medida da área de regiões conhecidas, como o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio, o losango, que são elementos que vão nos ajudar a determinar a medida da área de figuras ou conhecidas, como eu acabei de falar, ou figuras que são a composição dessas que eu falei, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí, resolver problemas envolvendo o cálculo das áreas de figuras planas, a gente primeiro precisa compreender o seguinte: qual é a sistemática que a gente vai utilizar para determinar a medida da área de regiões planas. Aconselho que, se você ainda tem dificuldade no conceito do que seja medida da área de uma figura, utilize aquele conhecimento que você faz de utilizar malhas quadriculadas, né? Aquele conhecimento que começa lá no 6º ano, no 7º ano, mas agora em preparação para o IFPE e para o ETE, a gente precisa disso daqui. Dá uma olhadinha na tela. O que a gente tem aí é o que a gente chama de fórmulas de área, ou seja, maneira sistematizada da gente determinar a medida da área de figuras a partir desses elementos aí. Então eu tenho ali, retângulo, triângulo, círculo, losango, trapézio. A gente vai olhar cada um deles com calma e vai observar quais são os elementos necessários para determinar a medida da área com cada um deles, ok? Então vamos lá. Começando aqui com o retângulo, presta bem atenção. Quando a gente fala do retângulo, a gente precisa conhecer os dois elementos do retângulo. Eu preciso saber da base e da altura. Conhecendo a base e a altura de um retângulo, eu consigo determinar a medida da sua área, fazendo o produto delas, ou seja, multiplicando a base pela altura, eu vou encontrar a medida da área. Lembrando que quando a gente está falando da área, a gente está falando daquela parte interior a esse retângulo que está aparecendo aí na tela, ok? Então, usando base vezes altura, eu determino a medida da área desse retângulo. Bora para a segunda figura. Se eu tenho aí um triângulo, pessoal, observa a relação que você tem entre a fórmula do retângulo e a fórmula para o triângulo. Elas são bem parecidas, né? Ou seja, lá no retângulo eu tenho base vezes altura. Aqui no triângulo eu vou ter base vezes altura dividido por 2. Porque na sua mente aí, tenta completar esse triângulo, observa que ele vai se formar também um retângulo. Se eu completar ali em cima, voltar para baixo, eu terei um retângulo, ok? Então, tanto no triângulo quanto no retângulo, eu preciso do quê? Da base e da altura. São os elementos que eu necessito para determinar a medida da área. Bora para a terceira figura aqui. Na terceira figura já modifica bastante. Aí eu vou ter o círculo. O elemento que eu preciso do círculo para determinar a medida da sua área é o raio. Então, sabendo o raio, que é aquela distância do centro até a circunferência, se ficou confuso ou confusa, eu usei a palavra círculo numa hora, usei circunferência na outra. Observa bem, eu usei a palavra círculo quando eu estava falando da região interna dessa figura. Circunferência, eu falo do contorno dessa figura. Então, por isso que o raio aí é do centro até a circunferência, ok? Então, para determinar a medida da área do círculo, eu necessito saber da medida do seu raio. Bora agora para a quarta figura. A quarta figura é um losango. Para o losango, observa que eu precisei. O que é aquele D maiúsculo? O que é aquele D minúsculo? São as diagonais. A gente costuma dizer aí, que esse D maiúsculo é a diagonal maior e o D minúsculo a diagonal menor. Então, para saber a medida da área de um losango, conhecendo suas diagonais, eu faço diagonal maior vezes a diagonal menor, isso tudo dividido por 2. Isso aí vai me dar a área do losango, ok? Bora agora para a nossa última figura, que é o trapézio. Para o trapézio, eu vou precisar
base maior, que é esse B maiúsculo, eu vou precisar da base menor, que é esse B minúsculo, e eu vou precisar da altura. E olha os elementos no próprio trapézio. A base maior, aquela parte que está ali embaixo na imagem, a base menor, aquela parte lá de cima, e a altura. Então, se eu sei a base maior, a base menor e a altura, eu consigo determinar a medida da área de um trapézio, ok? Então, perceberam que as figuras que eu utilizei explicando aqui são as figuras base que eu utilizo para determinar a medida da área de qualquer região plana, ok? Então, quando você iniciar seus estudos com a medida da área de regiões planas, você vai precisar desses elementos aí. São os elementos básicos, tá certo? Recapitulando, no retângulo eu preciso de base e altura. No triângulo eu também preciso de base e de altura, só que por fórmulas diferentes. No círculo eu vou precisar do raio, no losango eu vou precisar da diagonal maior, da diagonal menor, e no trapézio eu vou precisar da base maior, da base menor e da altura, ok? Então, pessoal, perceberam que são informações bem específicas de cada uma dessas figuras e, para isso, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, onde tem uma série de exercícios relacionados à medida da área de figuras planas para você treinar bem cada um desses elementos aí, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até a próxima.